Alô galera goiana, alô galera colorada, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Nesta quinta-feira, o Vila Nova empatou com o Operário 0-0 no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o oitavo empate do Vila dentro desta Série B de 2022. E nesse vídeo eu vou trazer uma análise desse jogo. Eu fiz a live, após o jogo, mas eu sempre gosto de fazer esse vídeo resumido aqui para você que quer acompanhar a minha opinião sobre cada um dos jogos das nossas equipes aqui. Então logo depois da vinheta de abertura eu trago para vocês mais detalhes sobre a minha visão de mais um empate colorado dentro da competição nacional. Eu estou aqui no Futebol 62 e com muita alegria recebo a sua visita. Seja bem-vindo ao canal, deixe já o seu like aí no vídeo, curta, comente, compartilhe as nossas publicações. Dessa forma você ajuda a fortalecer este trabalho, dessa forma você ajuda a fortalecer este espaço dedicado ao futebol goiano. Quem está conosco nesta missão do Futebol 62 é a Lutei Magazine. Se você precisa de tudo em moda, cama, mesa e banho, papelaria, bijuteria, calçados e várias outras categorias de produtos. A Lutei Magazine é uma loja completa ali no Jardim Balneário Meia Ponte, na Avenida Ubaldina Naves de Brito, bem pertinho do centro comunitário. Lá você será muito bem atendido pela Janete, pela Wanda, pelos os demais vendedores. No Instagram você encontra a Lutei Magazine, @Lutei Magazine, como está escrito aí. Você também pode falar pelo WhatsApp no 99402-7562. E vem aí a loja online, o e-commerce da Lutei Magazine. Tá bem? Lutei Magazine, parceira do Futebol 62. Vila Nova 0, Operário 0. Mais um resultado frustrante para o torcedor colorado. Outro empate dentro de casa, o quinto. O Vila já tem 7 jogos como mandante, 5 empates, uma vitória e uma derrota. Oitavo empate do Vila na competição, a equipe colorada segue na lanterna, agora com 11 pontos. E corre o risco, já que a rodada apenas começou, foram 3 jogos, e a partir de agora a rodada vai ser conclusa neste final de semana. O Vila corre o risco de ver aquelas equipes que estão fora da zona do rebaixamento começar a se distanciar dele. E isso é um risco, sem dúvida. O ataque colorado mais uma vez passou em branco. Nos últimos 8 jogos o Vila fez um gol. É um rendimento difícil até de você criticar. De tão baixo, tão inexpressivo tem sido o ataque colorado nesses jogos recentes, que fica difícil até de você partir para uma crítica, porque se você critica tem que ir muito fundo. Você pode até magoar pessoas com uma crítica em cima de números tão baixos como estes do ataque colorado. E isso fica muito claro, esse desempenho irrisório do ataque do Vila que colocou o Vila nessa condição. Porque quem não faz gol não vence. Nesses últimos 8 jogos o Vila fez um gol. Que gol foi esse? Aquele gol contra o Guarani na cobrança de pênalti. Então, e o Vila não ganhou o jogo, terminou empatado. Então o empate, ele sempre traz a sensação de que, para alguns, de que você conseguiu um resultado mediano. E não é, o empate não é um resultado mediano. Majoritariamente o empate é um resultado negativo. Matematicamente, quase sempre o empate é um resultado negativo, com exceção daqueles confrontos diretos, daqueles jogos contra equipes muito capacitadas, fora de casa. Aí você pode até considerar esse ponto um ponto ganho, mas nos empates quase sempre você perde 2 pontos e não ganha 1 ponto. Então o Vila tem 13 jogos, ou seja, em 1/3 do campeonato, o Vila Nova tem 1 vitória. 4 derrotas e vamos dizer 8 semi-derrotas, porque o empate é uma semi-derrota. Se você ficar só empatando no campeonato, você não fica na metade da tabela, você fica na parte de baixo da tabela. É para lá que os empates te levam. Tanto é que foi para lá que os empates levaram o Vila. Nessa coleção de empates, 8 já em 13 jogos, levaram o Vila aonde? A lanterna da competição.
Por isso que eu gosto de citar que o empate é uma semi-derrota. No jogo de ontem, o Vila finalizou muito em quantidade, 21 vezes, e eu vou trazer agora os números para vocês na sequência. Antes eu vou trazer só aqui as escalações que começaram o jogo, mas o Vila finalizou muito, porém com pouca qualidade. Vamos lá aqui aos nossos gráficos. Começando aqui pelas escalações, como é que o Vila começou jogando. A modificação, a cara nova aí foi o Eduardo Doma, né, na quarta zaga. Tony, Alex Silva, Donato, Doma e Formiga. Ralf, Arthur Rezende, Mateuzinho, Wagner e Pablo Diego. Lá na frente o Daniel Amorim. O Dado tem cometido um erro, ao meu ver, que é usar os mesmos jogadores, a mesma estratégia e aguardar um resultado diferente. Eu acho que isso é muito empírico e pouco científico. E o Vila está precisando de um pouquinho de ciência neste momento para evitar de seguir cometendo os mesmos erros. Porque você ficar insistindo em uma formação que não faz gol. Essa formação ofensiva do Vila, ela não está fazendo gol. Este quinteto aí, ele foi utilizado na maioria dos jogos e o Vila marcou um gol em 8 jogos. Então você tem que buscar alternativas, mesmo que o elenco não tenha tantas alternativas, mas eu penso que o Dado precisa buscar algum tipo de alternativa. Vamos aqui ao Operário. O Operário de Claudinei Oliveira foi de Vanderlei, Arnaldo, Renier, William Machado e Fabiano, Fernando Neto, Ricardinho, Felipe Saraiva, Pavani e Silvinho, lá na frente o Paulo Sérgio. Agora sim vamos aos números do jogo. Aí estão eles. Posse de bola, o Vila teve bem mais posse de bola, 58-42, porém daqui a pouco eu vou mostrar para vocês no mapa de calor onde foi essa posse de bola do Vila. Finalizações, era o ponto que eu tratava. Finalizou muito, 21 vezes, é muito, mas com pouquíssimo aproveitamento, apenas 3 na direção do gol. Ou seja, 1/7 apenas das finalizações do Vila foram na direção do gol. Então são finalizações que elas geram muito mais números do que perigo ao adversário. O Operário finalizou 11 vezes, as mesmas 3 na direção do gol. Precisão nos passes, 78% do Vila, 71% do Operário. Cruzamentos, 26 do Vila, 3 do Operário. Lançamentos, as duas equipes abusaram desse tipo de jogada, 70 do Vila, 62 do Operário. Os desarmes, um número bom para as duas equipes, 18 do Vila, 15 do Operário. E escanteios, 6-4. Então o jogo, né? Agora eu vou trazer aqui o mapa de calor que eu citava. Olha aí a posse de bola do Vila, onde é que ela foi? Na intermediária defensiva. O Vila ficava circulando ali a bola na frente do sistema de marcação do Operário. O Operário marcava no 4-4-2 dentro do seu campo. Então o Vila ficava ali na divisa do campo, rodando a bola de um lado para o outro, com pouca penetração. Olha o quanto o Vila usa pouco o corredor central. A bola não chega ali. É ali que se decide jogo, é ali que se ganha jogo. Né? Ali é o funil que os treinadores chamam. E o Vila não tem presença nessa região. Então o Vila ficava circulando a bola, saía pelos corredores. E pode observar que o Vila nem leva a bola até a linha de fundo. Normalmente a equipe vai ali até próximo à grande área e dali tenta resolver as jogadas. Alguma posse de bola ofensiva pelo lado esquerdo, aliás, já tem grande quantidade, e uma mancha ali do lado direito. O Operário, que teve pouca posse de bola, então o mapa é bem mais frio, né? Uma posse de bola inofensiva também, ali pelo lado, na posse de bola, né? O Operário apostava muito na transição rápida, roubava, tentava definir logo. Alguma posse de bola ali na intermediária pelo lado esquerdo e outra no lado direito, na linha que divide o gramado. O jogo. O Vila Nova tomou a iniciativa do jogo, o Operário se mostrou desde o início satisfeito com o empate. A missão do Operário era a seguinte: vamos pontuar. Se for 3 pontos, maravilhoso, mas não abrimos mão de um. Então essa foi a missão, a estratégia do técnico Claudinei Oliveira. Se você entrevistar ele vai falar que não. Mas, inclusive o Thomas Bastos, quando termina o jogo, ele cita: nós ganhamos um ponto aqui em Goiânia. O Operário que agora vai jogar contra o Vasco no Rio de Janeiro. E o Vila tomou a iniciativa, mas não conseguia chegar com lances de real perigo. Né?
não agredia, não incomodava de maneira forte o goleiro Vanderlei. Então o Vila ficava cruzando bolas na área, uma tentativa de cruzamento do William Formiga que levou algum perigo. E o primeiro lance de mais perigo no jogo foi do Operário. Depois dessas tentativas aí do Vila, o Operário, no final do primeiro tempo, o Paulo Sérgio sai na cara do Tony. O Tony já tinha feito duas defesas em cobranças de falta, com um relativo perigo. Não foi aquela defesaça, mas foram defesas importantes. Em que o Tony sai, o Paulo Sérgio sai na cara do gol, limpa o Tony. Só que eu achei que aquela participação do Tony ela ajudou muito a atrasar o Paulo Sérgio. Então, quando o Paulo Sérgio consegue tirar a bola do Tony, que ele bate pro gol e o Ralf salva, tinha dado o tempo da defesa do Vila voltar. Então, o Tony foi muito bem na jogada, mesmo ele não tendo feito a defesa, ele atrasou a jogada e deu tempo da defesa se recompor e salvar o gol. E o Vila teve aquele lance que o árbitro chegou a assinalar o pênalti, mas foi marcado um impedimento antes, que foi um lance interessante aquele, uma virada de bola. O Mateuzinho faz o facão, foi derrubado, porém já havia o impedimento assinalado. Foi inclusive a jogada em termos de trama ofensiva, foi a melhor jogada do Vila no primeiro tempo. No segundo tempo o jogo segue com o mesmo desenho, o Vila tentando propor o jogo e o Operário aguardando um contra-ataque. Esse contra-ataque não veio para o Operário até próximo do fim do jogo. Então o Vila colocou uma bola na trave com o Mateuzinho. Depois o Vila perdeu um gol claríssimo com o Diego Tavares. Não pode perder um gol daquele, não pode. Quem está na situação que o Vila está... mas perde. Eu sei que perde, tanto é que o Diego Tavares perdeu. Mas aquele tipo de gol é o que te compromete. O Vila teve uma chance também muito boa contra o CRB, lá em Alagoas. Errou, depois entregou um gol para o CRB, perdeu o jogo. Ontem, o Vila teve essa mesma oportunidade, perdeu e por muito pouco não perde o jogo. Porque depois que o Vila desperdiçou aquela chance, o Operário teve duas oportunidades de ganhar o jogo. Uma que o Brandão sai na cara do gol e tenta tocar na saída do Tony, a bola vai para fora. E a outra na cobrança de escanteio, já nos acréscimos, que a bola passa por cima do Tony e bate na trave. Então, por muito pouco, o Vila não sofre consecutivamente em 2 jogos o mesmo castigo, de ter desperdiçado uma oportunidade claríssima e depois tomar o gol e perder o jogo. Porque esses jogos de Série B, entre equipes tão parelhas, que não é porque o Vila está na zona de rebaixamento que significa que ele é pior do que os outros, não. A gente tem uma quantidade grande de times aí com uma qualidade muito parecida. Se você tirar o G5 ali, Cruzeiro, Bahia, Vasco, Sport, Grêmio, os outros times são todos muito parecidos. E então isso é igual um desafio, de um bang-bang. Você sacou e não atirou, a tendência é que o outro vai te atirar. É assim que funciona nesses jogos. E o Vila contra o CRB teve a chance, sacou primeiro e errou o tiro, depois tomou um tiro e perdeu. Ontem o Vila sacou primeiro e errou, por sorte o Operário também errou, e aí o jogo acabou ficando neste 0-0. Mas o fato é que o Vila precisa conseguir reagir ainda nesse primeiro turno. O Vila está com 11 pontos, restam 6 jogos. Um fato preocupante desses jogos do Vila que restam, desses 6, 4 são contra os 6 primeiros colocados. O Vila volta a jogar com o Cruzeiro, volta a jogar com o Bahia, com o Sport e com o Criciúma. Estes 4 times estão nas 6 primeiras colocações. Então o Vila tem um desfecho de primeiro turno muito complicado. E aí essa que é a matemática preocupante, porque o Vila tem um desfecho difícil e com necessidade absurda de pontuar. Porque o Vila precisa conseguir chegar pelo menos aos 20 pontos nesse primeiro turno. Senão você fica com uma missão grande demais para o retorno, de pontuar, especialmente para quem está embaixo, para quem não está conseguindo encaixar o seu jogo. Então o Vila vai ter que se superar, aumentar imediatamente o seu rendimento, fazer essa bola entrar de algum jeito.
porque senão ele tende a ficar afundado nessa lanterna do campeonato. E aí depois é difícil mais de reagir. Então o Vila vai ter que criar uma maneira de pontuar contra esses times que estão na parte de cima da tabela, sob pena de correr seríssimo risco de rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro. Certo? Então foi isso que eu vi nesse jogo em que o Vila Nova empatou mais uma vez contra o Operário. Você, torcedor, fica à vontade aí para fazer o seu comentário, fazer as suas observações. Elas são sempre muito bem-vindas aqui no canal. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.